Nós vamos continuar aqui falando da questão das imunidades diplomáticas. Já falamos no nosso primeiro tempo de aula hoje que as imunidades diplomáticas elas se sujeitam a um conceito funcional e ao conceito pessoal e procuramos estabelecer as diferenças sobre o que seria o conceito pessoal e o que seria o conceito funcional. E falamos, inclusive, que, muito embora os costumes internacionais tenham edificado, construído historicamente uma ideia de imunidade absoluta, essa teoria da imunidade absoluta ela tende cada vez mais a se relativizar. E que o próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro já adotou uma teoria da imunidade relativa em algumas situações. Vamos falar primeiramente sobre as imunidades diplomáticas quanto às concessões que são dadas, começando com as imunidades tributárias. Apenas lembrando uma vez mais que nós não estamos aqui apegados à diferença que existe no direito brasileiro entre isenção e imunidade. Então, quando eu falar em isenção ou imunidade, elas estão colocadas aqui como expressões equiparadas, porque no direito internacional público não existe a ideia de imunidade e isenção como existe no direito brasileiro. E porque imunidade e isenção varia de acordo com o sistema jurídico interno de cada Estado. Tá? Bem, como é que se trabalha com as chamadas imunidades diplomáticas tributárias? Existe uma isenção de tributos de qualquer esfera. Então, o membro da missão diplomática, que é chefe de missão, que é agente diplomático, ou que ainda é integrante do corpo administrativo ou técnico, eles têm isenção de tributos de qualquer esfera. E há, portanto, uma exclusão do crédito tributário, mesmo que, eventualmente, o Estado acreditado, que é o Estado de acolhimento, venha a lançar o tributo contra aquele membro. Esse tributo será excluído do crédito tributário num segundo momento. Então, essa isenção ela protege amplamente o chefe de missão, o agente diplomático, atinge os familiares de ambos e protege também o corpo administrativo e técnico e seus familiares. Também há a isenção de tributos sobre os bens da missão diplomática. A missão diplomática, para poder exercer as suas funções, ela terá que adquirir uma série de bens, tanto bens imóveis, caso ela compre algum imóvel, como bens móveis que sejam de utilidade para o desempenho das funções diplomáticas. Então, aqueles tributos que normalmente incidiriam sobre esses bens que são adquiridos pela missão diplomática não poderão ser cobrados da missão diplomática. É outra imunidade que ela tem. No entanto, não estão isentos de base tributária. Então, neste caso, poderá haver a cobrança de tributos os seguintes casos. Imóveis adquiridos em nome próprio pelo agente diplomático. Então, o imóvel não é adquirido em nome da missão, mas é adquirido pelo agente diplomático que se torna proprietário daquele bem. Rendimentos privados que o agente diplomático tenha quanto a investimentos bancários ou mesmo na Bolsa de Valores do Estado acreditado, por exemplo. Preços de produtos e serviços que são adquiridos, obviamente, porque já existe o tributo na base, às vezes é o tributo por IVA, no caso dos países europeus, aqui no nosso caso brasileiro é o ICMS e o ISS, que são tributos pela simples circulação do produto ou do serviço, e também não estão isentos os tributos decorrentes de direitos sucessórios do agente diplomático, por força de herança. Então, nessas hipóteses, nós temos exceção à ideia de imunidade diplomática de natureza tributária. Parece que havia um questionamento a este respeito, logo no início da aula de hoje, que eu não me recordo qual foi o colega que fez a pergunta, mas, por favor, não se sinta constrangido se houver ainda alguma dúvida com relação a este tema. Pode perguntar tanto no áudio como no chat, que com muito prazer eu procurarei elucidar a dúvida que o colega tenha, tá bom? Bem,
Além das imunidades diplomáticas de natureza tributária, nós também temos as chamadas imunidades diplomáticas de natureza trabalhista. Essas imunidades diplomáticas, elas dizem respeito à questão da incidência das normas trabalhistas, previdenciárias, aqui está errado agora que eu vi, e essa imagem eu tinha feito na aula passada, né? É que eu estava construindo essa imagem. E infortunísticas, isto é, de acidentes de trabalho, em contratação de pessoal de serviço de nacionalidade do acreditado. Então, o que existe? A imunidade trabalhista aqui, ela diz respeito, quanto, a primeiro lugar, à necessidade de observância das normas do Estado acreditado. É necessário observar as normas do Estado acreditado para a execução de contratos individuais de trabalho de pessoas que são contratadas para integrar a missão naquela epígrafe pessoal da missão, isto é, aquelas pessoas que darão o apoio de segurança, serviço, alimentação e serviços mais simples para o corpo administrativo e técnico e para os agentes diplomatas e para o chefe da missão? A resposta é: se a pessoa que é contratada pela missão diplomática é pessoa que é de nacionalidade do Estado acreditado, incidirão as normas trabalhistas, previdenciárias e infortunísticas neste tipo de situação do Estado acreditado. Nas demais situações, essas normas trabalhistas não incidirão. Então, se a missão diplomática contrata uma pessoa que não é de nacionalidade do Estado acreditado, é de outra nacionalidade, para acompanhar a missão diplomática, o contrato individual de trabalho não será regido pelas normas trabalhistas securitárias ou previdenciárias do Estado acreditado, mas sim pelas normas do Estado acreditante, isto é, do Estado que concedeu as credenciais para a missão diplomática. Então, apenas haverá a incidência de normas trabalhistas, previdenciárias e infortunísticas do Estado de acolhimento quando a pessoa for contratada para integrar o serviço de pessoal e tiver nacionalidade do Estado de acolhimento, do Estado acreditado. Com relação a esta situação, há alguma dúvida que vocês gostariam de colocar? Ou eu posso seguir com as imunidades diplomáticas? Nenhuma dúvida? Então vamos seguindo com a matéria. Bem, o que compreende a imunidade diplomática típica, que é a imunidade da missão diplomática em si, dentro daquele conceito funcional de imunidade diplomática? Em primeiro lugar, o local onde a missão funciona é inviolável. Isso significa que o Estado acreditado ou de acolhimento não poderá, de maneira nenhuma, ingressar no local da missão sem a autorização do chefe da missão. Vejam o grau de proteção que é dado, então, para a missão diplomática. O Estado de acolhimento não pode ingressar no local da missão diplomática. Mas não poderá ingressar mesmo que um juiz, seja juiz de primeira instância, seja juiz de tribunal estadual ou provincial ou distrital, seja juiz de tribunal constitucional, autorize por mandado judicial este ingresso.
o ingresso apenas poderá ser feito com a autorização do Estado acreditante, que está ali com a missão diplomática que o representa. Então, se houver alguma tentativa de violação do local da missão, essa tentativa será interpretada em desfavor do Estado de acolhimento. Foi também essa uma das razões pela qual a Corte Internacional de Justiça, em 1980, acabou condenando o Irã quando houve a chamada invasão de terroristas na Embaixada dos Estados Unidos. Eu até coloco aqui como exemplo a invasão paramilitar à Embaixada dos Estados Unidos em Teherã com reféns, que ocorreu em 4 de novembro de 79. Este foi um caso típico. Um outro caso bastante curioso, que diz respeito à inviolabilidade, foram bombardeios que foram feitos, segundo os Estados Unidos, por engano, sobre a Embaixada da China em Belgrado. Em Belgrado, hein? Belgrado não é nem um território totalmente alheio ao território dos Estados Unidos ou ao território chinês, né? Mas os Estados Unidos determinaram um bombardeamento, né, em Belgrado, e, por incrível que pareça, esse bombardeio acabou atingindo a Embaixada da China, né? Curiosamente, isso aconteceu durante a Guerra do Golfo, né? Curiosamente, a embaixada chinesa, o bombardeio em 8 de maio de 99. Curiosamente, a China, perdoe-me, acabou, de certa forma, também causando danos à Embaixada dos Estados Unidos em Beijing, alguns meses depois. E quem teria causado esses danos seriam manifestantes chineses, que não teriam nenhuma relação com o governo chinês, né? Então, coisas da diplomacia internacional. Então, o bombardeio norte-americano por engano na embaixada chinesa em Belgrado, obviamente não foi bem recebido pela China. E alguns meses depois, manifestantes chineses acabaram depredando a embaixada dos Estados Unidos em Beijing. Coisas da diplomacia internacional. No final das contas, Estados Unidos e China acabaram pedindo desculpas formalmente um ao outro pelos incidentes, né? E houve também um acordo quanto ao pagamento de indenizações recíprocas por danos patrimoniais sofridos em ambas as embaixadas. Tá? Este caso é um caso bastante curioso e que revela que até que nível vai essa situação da chamada diplomacia. Né? Bom, qual foi o fundamento para o pedido de desculpas e para as indenizações recíprocas? A inviolabilidade do local da missão. Eu não posso deixar de ter a proteção nesse tipo de situação. Percebam que no caso de Belgrado, a embaixada da China deveria ser protegida não pelos Estados Unidos diretamente, né, mas pelo Estado de acolhimento. Mas os Estados Unidos bombardearam a embaixada da China porque estavam na Guerra do Golfo, né? Então aí houve o pedido de desculpas. Já a situação de Beijing não, foi a embaixada dos Estados Unidos dentro do território chinês mesmo, e aí houve esse inconveniente todo. Bom, a imunidade diplomática da missão também compreende a chamada imunidade de correios, tá? Ou seja, o recebimento e o envio de correspondência, ele não pode ser interceptado, não pode haver violação a isso. Só que a imunidade de correios, que é uma imunidade bastante antiga, também ligada a costumes internacionais, ela de vez em quando ela é utilizada sorrateiramente, infelizmente, para determinadas situações, no mínimo, curiosas.
Eu trouxe aqui para vocês dois casos bastante interessantes, né? O primeiro deles é de 1964. Este caso de 1964, ele tem uma repercussão curiosa, porque o correio diplomático do Egito havia recebido em uma caixa um israelense que estava amarrado e drogado dentro dessa caixa, né? Vejam vocês que situação bastante curiosa esta. Esse correio diplomático do Egito, ele dizia respeito à representação diplomática do Egito no Reino Unido. Então, no Reino Unido, foi enviado para o correio diplomático do Egito um israelense amarrado e drogado dentro de uma caixa. Bom, o Reino Unido acabou determinando a interceptação da caixa. Ele não sabia que o israelense estava ali dentro. Mas já havia algumas informações obtidas pelo setor de investigações do Reino Unido que estaria eventualmente ocorrendo uma espécie de tráfico de seres humanos presos e que esse tráfico teria alguma relação, de alguma maneira, com a representação diplomática do Egito. E, curiosamente, o Reino Unido acabou, então, fazendo algo que normalmente não se faz nas relações diplomáticas internacionais. Ele acabou superando a chamada imunidade do correio diplomático e acabou determinando a abertura da caixa que estava sendo endereçada para a representação diplomática do Egito. E ali foi encontrado uma pessoa de nacionalidade israelense que estava amarrada e drogada. Esta situação ela ganhou ares ainda de maior preocupação, porque descobriu-se que esta caixa iria ser remetida para Roma, na Itália. O que confirmou, no caso concreto, essa insinuação de que haveria um eventual tráfico de pessoas humanas. E, por conta disso, o governo do Reino Unido acabou não apenas violando a correspondência, como acabou comunicando o fato, obviamente, ao Egito. E o diplomata egípcio envolvido nessa situação foi considerado internacionalmente persona non grata pelo governo italiano, porque esta caixa iria para Roma. E também acabou o governo italiano determinando a expulsão de 2 outros egípcios que estavam na Itália e que eram suspeitos de participar desse tráfico de pessoas humanas. Então vejam que a imunidade de Correios estava sendo utilizada para um desvio evidente de funções diplomáticas. E por conta disso se justificou que fosse feito esse tipo de situação. A segunda situação bastante curiosa é a situação que também ocorreu em Londres, que dizia respeito a um ex-ministro da Nigéria. Isso ocorreu em 5 de julho de 1984. O ex-ministro da Nigéria havia sido sequestrado em Londres e havia sido colocado em uma caixa também de correio diplomático para ser levado de volta para a Nigéria. Vejam que loucura, né? Então, a pessoa que acompanhava essa caixa
no aeroporto, insistia em dizer que ela era diplomata nigeriana e que aquela caixa era uma caixa de correio diplomático. E se recusava a abrir a caixa alegando a imunidade de correio, né? Mas a caixa foi aberta. E a caixa foi aberta e foi, então, identificado aquela situação. E, mais uma vez, a situação envolvia tráfico de pessoas humanas. E, por conta disso, o governo do Reino Unido reteve aquela caixa, liberou aquela vítima, que era ex-ministro da Nigéria, e descobriu que a pessoa que havia se identificado como agente diplomático não era agente diplomático. Comunicou o fato ao governo da Nigéria para que as providências fossem tomadas com relação até mesmo a uma eventual investigação dentro da missão diplomática nigeriana na Inglaterra. Então vejam vocês que situação nós chegamos, né? E como é importante essa discussão dos limites da imunidade diplomática. Também abrange a imunidade diplomática para fins de missão a chamada imunidade de documentos e arquivos. É um horror mesmo, né, Fabiola? Isso que a gente está falando aqui. E são fatos reais, eu não estou aqui trazendo para vocês hipóteses. Então imaginem vocês que há outros casos, esses são os que eu estou destacando para vocês que têm ocorrido no nosso mundo, né? Que tristeza, né? Então, a imunidade diplomática também abrange a chamada imunidade de documentos e arquivos. Aqui nós estamos falando, então, sobre bancos de dados, né? Os bancos de dados são mantidos pela missão diplomática e que não podem ser violados pelo Estado de acolhimento e nem por terceiros. Porque são esses bancos de dados que servem de base para que o Estado acreditante tome deliberações de ordem diplomática com relação ao Estado de acolhimento. Então, as imunidades diplomáticas da missão diplomática diretamente são relacionadas à inviolabilidade local, isso já era óbvio, né? E também a imunidade de correios e a imunidade de documentos e arquivos. Mas percebam vocês, em determinadas situações, não dá para se trabalhar com uma imunidade absoluta, né? Eu trouxe alguns exemplos para vocês disso. Bem, como é que funciona a questão da missão diplomática ter o seu local utilizado para asilo a pessoas que são perseguidas politicamente? Há pessoas do estado de acolhimento que podem procurar a missão diplomática e, alegando que estão sendo perseguidas politicamente, requererem o asilo diplomático. Eu até mencionei sobre essa questão do asilo, brevemente, quando falamos desse tipo de situação. Bem, o asilo diplomático, deve ser muito claro, não é direito da pessoa que se considera perseguida. Não é um direito, é uma prerrogativa do Estado acreditante. Então, é uma prerrogativa do Estado acreditante que está ali representado no território do acreditado pela missão diplomática. Então, a missão diplomática ela não é obrigada a conceder o asilo. Ela pode ou não conceder o asilo. Isso decorre do princípio da autodeterminação dos Estados. Isso decorre daquele fato que eu já frisei com vocês, de que a missão diplomática ela exerce, por uma extensão de soberania, a função do chefe do Estado que lhe deu as credenciais para exercer aquelas funções no território do Estado de acolhimento. Há um caso muito famoso que eu mencionei rapidamente para vocês, e agora vou me deter um pouquinho mais sobre ele, que é o caso do golpe de Estado que ocorreu em Honduras, em 2009. O presidente Manuel Zelaya alegou que foi vítima de golpe de Estado e que estava sendo perseguido.
e que temia pela própria vida. E ele, então, pediu asilo à Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, capital de Honduras. Isso há poucos anos atrás, 2009. O fato teve uma repercussão internacional muito grande, obviamente, especialmente perante os meios de comunicação brasileiros. Afinal de contas, não é todo dia que um chefe de Estado pede asilo diplomático em uma missão diplomática brasileira, né? Então, não estou falando aqui de uma pessoa física comum, mas de uma pessoa física que exercia o papel de chefia de Estado. E o Manuel Zelaya alegava que temia pela própria vida. O que fez a missão diplomática brasileira em Tegucigalpa? Recebeu Manuel Zelaya, mas não disse se concederia o asilo ou não para Manuel Zelaya. E a situação gerou um impasse muito grande perante Honduras, Brasil e a sociedade internacional. Porque o Brasil se sentiu numa condição extremamente embaraçosa, por uma razão muito simples. O Brasil ele não entendia, num primeiro momento, que o Manuel Zelaya estava sendo perseguido politicamente a ponto dele temer pela sua própria vida. E, ao mesmo tempo que o Brasil não entendia isso, o Brasil ele não tinha convicção de que ele deveria reconhecer o governo que havia tomado o poder como um novo governo de Honduras. Então, era uma situação extremamente perplexa, pela qual o Brasil falou. Bom, a questão era a seguinte: se o Brasil considerasse conceder asilo diplomático para Manuel Zelaya, porque ele seria um asilado político, o Brasil estaria reconhecendo que Zelaya não era mais presidente de Honduras. Vejam, então, a situação, o jogo de xadrez diplomático, como funciona. E isso levaria a um reconhecimento de que o novo governo que havia se instalado seria reconhecido pelo Brasil perante a sociedade internacional como o governo de Honduras. Então, para evitar constrangimentos perante a sociedade internacional, a missão diplomática brasileira se comunicou com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro em 2009 e a questão foi discutida com a presidência da República à época, que exerce, como vocês sabem, a representatividade do Estado brasileiro na sociedade internacional. E a solução foi simplesmente manter o silêncio. E Zelaya ficou naquela situação por 4 meses, abrigado dentro da Embaixada Brasileira em Tegucigalpa, sem que o Brasil dissesse se concederia o asilo político a ele ou se não concederia o asilo político a ele. A situação política interna em Honduras foi, então, ficando menos intensa. Houve, por assim dizer, uma maior pacificação com relação às forças políticas internas, e Zelaya se sentiu novamente, por assim dizer, em condições de se retirar da embaixada. E ele saiu da embaixada brasileira sem que o Brasil definisse a situação dele perante o Brasil, se seria ou não um asilado politicamente. O governo provisório, obviamente, exigia que o Brasil reconhecesse o asilo político em favor de Zelaya, porque isso seria útil ao governo provisório, porque implicaria no reconhecimento por via transversa que um novo governo havia se instalado e que o Brasil reconhecia esse novo governo. O Brasil, então, se absteve e a solução diplomática se deu com o tempo. Imaginem a força da conversação diplomática, da missão diplomática brasileira em Honduras, com o governo provisório e com o governo de Zelaya, que havia sido derrubado. A missão diplomática brasileira foi muito hábil
quanto à solução para esta questão que Zelaya buscava, o asilo definitivo. Bem, o asilo diplomático ele não se confunde com o asilo territorial. Isso também nós conversamos quando falamos do caso do Cesare Battisti, quando estávamos falando sobre asilo, ao falarmos sobre essas situações dos elementos constitutivos de Estado. O Cesare Battisti ele pediu asilo territorial. Ele estava em território brasileiro, né? E ele alegava que ele era um perseguido político do governo italiano. E vocês certamente se lembram quanto tempo demorou para essa questão ser resolvida, né? E no final das contas, apenas no início do governo Jair Bolsonaro, acabou o presidente brasileiro, que é o atual presidente, determinando a extradição após a autorização dada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, se recusou a extraditar. Isso durante o governo Lula. Não sei se vocês estão lembrados. E o governo Lula entendia que não havia definição da situação tratada pelo processo criminal da Itália, porque o processo criminal não havia transitado em julgado, não havia uma condenação transitada em julgado. Então havia uma certa dúvida se haveria um crime de natureza política ou se era um crime comum. Então, se o caso seria realmente ligado a uma questão de política interna italiana e, eventualmente, Cesare Battisti seria um perseguido político ou não. E, por isso, num primeiro momento, o governo Lula foi contrário à extradição. E o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, também foi contrário à extradição por não ter elementos suficientes para confirmar que seria um crime comum e não uma questão envolvendo política interna italiana. Depois, quando advieram novos elementos, o Supremo Tribunal Federal, entendendo que seria possível, que seria factível a liberação do Cesare Battisti mediante extradição para a Itália, acabou autorizando isto. E o governo Jair Bolsonaro acabou confirmando isso no início do mandato, inclusive, do atual presidente da República. Então, percebam, foi politizada aqui no Brasil a questão da extradição do Cesare Battisti. Os políticos brasileiros politizaram essa situação porque essa situação ela não é só de natureza política, é uma situação que envolve a análise jurídica da questão, e essa análise jurídica ela é feita pelo Supremo Tribunal Federal, que tem que analisar se realmente a questão é de política interna ou se a questão é de um crime comum, como o governo italiano sustentava. E a primeira vez que o Supremo negou isto justamente sobre a falta de elementos suficientes que foram informados para o governo brasileiro para que o Supremo concluísse que seria um crime comum como a Itália sustentava. Depois isso foi confirmado, ok. Né? Então, infelizmente, essa foi uma situação que foi muito politizada aqui no Brasil, que é uma situação normal do dia a dia do direito internacional. Se identificar se é uma situação realmente de pedido de asilo territorial, que foi feito pelo Cesare Battisti, ou não. Uma situação bastante famosa na história do Brasil diz respeito ao famoso Edward Biggs, o assaltante do trem pagador. O Edward Biggs, Ronald Biggs, perdoe-me, Ronald Biggs. Ele foi responsável por um dos roubos mais famosos na Inglaterra, assaltando o trem pagador, isto é, o trem que levava as sacolas com dinheiro para pagar funcionários, né? Um assalto bastante difícil por conta da fortíssima segurança que esse trem tinha à época. E o assalto foi feito e Ronald Biggs ele acabou fugindo da Inglaterra. E para onde Ronald Biggs foi? Para o Brasil. Isto foi na década 50 ou 60, se eu não estou enganado.
E aqui no Brasil, ele não pediu asilo territorial, não pediu asilo diplomático. E depois de muitos anos, se descobriu que ele estava aqui no Brasil. Vejam que situação curiosa, né? Neste caso do Biggs, ele não pediu nem asilo territorial, porque estava no Brasil, seria correto o asilo territorial, e ele não foi a uma missão diplomática brasileira em Londres, óbvio, reclamar que ele estava sendo perseguido politicamente porque ele havia cometido um crime comum, não tinha nada a ver com uma questão de perseguição política, claro. E ele simplesmente conseguiu fugir e veio parar aqui no Brasil. E anos depois, muitos anos depois, se descobriu o paradeiro dele aqui no território brasileiro. E a Scotland Yard conseguiu chegar à localização do assaltante, né, do famoso Biggs. E aí houve o processo de extradição dele porque não havia nenhum pedido de asilo diplomático, nenhum pedido de asilo territorial. Bem, há um outro exemplo bastante interessante que ocorreu no ano de 2005 com relação ao asilo diplomático e ao asilo territorial. Eu estou me referindo aqui ao presidente do Equador. O Equador está aí com minúscula, peço desculpas para vocês. O Lúcio Gutiérrez. O Lúcio Gutiérrez, ele ficou bastante atemorizado em continuar na presidência do Equador, porque ele foi muito ameaçado, ele se disse muito ameaçado, quanto à sua integridade física. Ele teria recebido uma série de ameaças de morte durante o seu governo. Então, ao invés de ele concluir o mandato, o que ele fez? Ele acabou renunciando. Obviamente, aquelas forças políticas que estavam pressionando politicamente o Lúcio Gutiérrez, mas não exercendo ameaça de morte diretamente a ele, acabaram assumindo o poder. E o Lúcio Gutiérrez, ele continuou se sentindo ameaçado, mesmo tendo renunciado por conta da pressão política que o depôs na prática da presidência do Equador. O que ele fez? Ele solicitou asilo ao Brasil. E ele solicitou asilo ao Brasil de uma forma bastante diferente. Ele estava no Equador. Então, ele solicitou asilo ao Brasil, explicando a sua situação, e o Itamaraty entendeu que este asilo deveria ser concedido. Estou me referindo a 2005. E se ajustou, então, que a FAB mandasse um avião, a Força Aérea Brasileira, para o Equador, para que o asilado fosse, então, conduzido. Então, o asilado ele foi conduzido da Embaixada Brasileira, aonde ele foi recebido, e ele foi conduzido de carro da Embaixada Brasileira até a aeronave brasileira que o esperava. A Embaixada Brasileira tem a imunidade diplomática que a gente conversou. Então, ela é inviolável. O Luciano Gutiérrez foi recebido pela Embaixada Brasileira em Quito, ficou ali até a chegada do avião da FAB. Ele ingressou num veículo da Embaixada Brasileira em Quito, que também tem imunidade diplomática, e foi com esse veículo até o avião da FAB, que também tem imunidade diplomática. E o avião da FAB, então, acabou o levando. Ele foi, então, protegido militarmente pelo Brasil. Até que, algum tempo depois, ele resolveu renunciar a esse direito de asilo, que, num primeiro momento, foi concedido diplomaticamente na missão e depois foi concedido no território brasileiro. E aí, algum tempo depois, ele renunciou a este asilo territorial e requereu o visto de turista aqui no Brasil. Então, esta foi a situação, uma situação bastante importante que nós temos envolvendo o Brasil quanto a asilo diplomático e asilo territorial. Como vocês podem perceber, então, as missões diplomáticas elas têm um papel muito importante de extensão do Estado acreditante.
E o Estado acreditado deve respeitar esse papel. Foi o que foi feito no caso do Gutierrez. Vamos falar um pouquinho sobre a chamada imunidade de jurisdição. Antes disso, eu pergunto se eu posso seguir com a matéria ou se vocês querem fazer alguma questão sobre o que eu falei até aqui. Então, vamos seguindo. Espero que vocês estejam gostando. Eu acho essa matéria bastante interessante, né? Bom, nós temos também a chamada imunidade de jurisdição. Aí nós estamos diante do fato de o tribunal ou o poder judiciário, esta que é a questão. O poder judiciário do Estado acreditado, isto é, o Estado de acolhimento, pode julgar um membro da missão diplomática? Houve uma pergunta que me foi feita en passant na semana passada por uma aluna. Eu não me lembro qual aluna que foi. E eu dei, a grosso modo, uma resposta. Agora vamos aprofundar aquela resposta, porque agora nós vamos trabalhar com a situação. O Estado acreditado, ele pode processar e julgar um membro de uma missão diplomática? Bom, a ideia inicial, que é uma ideia que tem como base, obviamente, a teoria da imunidade absoluta, é que o Poder Judiciário não pode julgar diplomatas do Estado acreditante. Essa é uma ideia que é consagrada, repito, por força dos costumes internacionais, porque o direito diplomático ele se firma como ciência autônoma a partir dos costumes e não a partir dos tratados. Os tratados internacionais são muito importantes porque eles deram uma forma a uma série de costumes que eram apenas adotados por normas não escritas. Então, diante disso, nós temos que fazer algumas ponderações iniciais. Historicamente, a imunidade de jurisdição ela era absoluta. Com o passar do tempo, ela foi sendo relativizada. Então, a ideia inicial era a imunidade de jurisdição impede que o Poder Judiciário do Estado de acolhimento julgue diplomatas do acreditante. E tanto questões de natureza civil, quanto questões de natureza penal. Vejam vocês, a pergunta que foi feita pela colega na semana passada foi sobre um membro da missão que cometeria crime no território do Estado acreditado. Pela teoria da imunidade absoluta, não haveria como o Poder Judiciário do Estado acreditado processar e julgar um membro de missão diplomática, nem na esfera civil, nem na esfera criminal. Isto não significa, obviamente, que a imunidade, mesmo absoluta, levasse a uma impunidade. A solução da sociedade internacional, mesmo quando se admitia pura e simplesmente a chamada imunidade relativa, era uma solução ligada ao fato do Estado de acolhimento comunicar o Estado acreditante daquele fato, daquele acontecimento que relacionava a prática de um ato ilícito por parte do membro da missão diplomática no território do Estado acreditado, fosse esse ilícito civil ou criminal. E o Estado acreditante, então, tomaria as medidas que fossem cabíveis sob a órbita da legislação dele Estado acreditante e que poderiam até mesmo levar à jurisdição do Estado acreditante processar e julgar o membro daquela missão diplomática. Espero que tenha dado para entender. Então, mesmo na imunidade absoluta, não existia a impunidade. O que existia era
o Estado acreditado comunicar ao acreditante, formalmente, claro, sobre os fatos envolvendo aquele membro de missão diplomática, para que o Estado acreditante tomasse as medidas cabíveis contra aquele membro de missão diplomática. E aí alguém pode perguntar, Senise, se ele não tomar as medidas cabíveis, alguma coisa pode ser feita pelo Estado acreditado? Sim, poderia ser feita. O Estado acreditado poderia até mesmo, a partir desta situação, arguindo o princípio do mútuo consentimento e o princípio da reciprocidade, agir de igual modo com o Estado acreditante, quando esse Estado acreditante acolhesse a missão diplomática do acreditado. Então, haveria sim condições de solução no direito internacional, mesmo sob a égide da teoria da imunidade absoluta. O que frustra muitas vezes é o fato de que, na imunidade absoluta, historicamente, muitos estados acabam pura e simplesmente deixando de conduzir processos com relação a membros de missão diplomática que cometem atos ilícitos no território dos estados acreditados. Este é um problema. E é um problema que acaba sendo muito questionado. E por isso também que a imunidade absoluta começou a perder espaço no direito internacional público e no direito diplomático. Então, temos um caso aqui bastante interessante do STF, que está relatado logo no início, aonde se demonstra, se acena, que o Supremo Tribunal Federal vem há alguns anos adotando a teoria da imunidade relativa ou limitada. A teoria da imunidade relativa ou limitada, como eu falei, ela é diferente. E por que ela é diferente? Porque, muito embora ela também compartilhe da ideia de conceito funcional da missão diplomática e da ideia de conceito pessoal, e também compartilhe da questão do alcance da imunidade diplomática, nos exatos termos que eu coloquei para vocês na primeira parte da aula de hoje, a teoria da imunidade limitada, ela procura, ao analisar o fato concreto, levar o intérprete a concluir se o ato por ele praticado é um ato estranho ou não ao ius imperii, isto é, ao poder de gestão decorrente de função diplomática. O caso aqui que o Supremo Tribunal Federal analisou se encontra na ação de competência originária 575. O relator foi o ministro Marco Aurélio. Esse caso já tem muitos anos. E o Marco Aurélio ele continua na corte, conforme vocês sabem, ele ainda é ministro da Suprema Corte Brasileira e deverá ficar ali até completar os 75 anos de idade. O que acontecerá, se não falha memória, no ano que vem. E o Marco Aurélio ele afastou a teoria absoluta da imunidade em negócios privados. E ele foi acompanhado pelo restante dos julgadores. O caso era o seguinte: um agente diplomático da missão de Camarões em Brasília, então da Embaixada de Camarões em Brasília, ele estava guiando seu carro pelas vias largas, espaçosas de Brasília, aqueles que conhecem Brasília sabem disso, e ele acabou imprimindo alta velocidade ao seu veículo, incompatível com as normas de trânsito local. E acabou chocando o seu veículo contra um poste de iluminação. Não houve feridos de outros carros, nem pessoas atropeladas, e nem a colisão com outros carros. Mas houve, evidentemente, uma exposição indevida de um potencial risco de alguma pessoa que por ali pudesse passar, ainda que visualmente, em um primeiro momento, aquela via pública estivesse deserta. Bem, o Supremo considerou que deve ser aplicada a teoria da imunidade limitada porque guiar o carro em alta velocidade, incompatível com as normas do território do Estado acreditado, nada tem a ver com o ato de império do Estado acreditante. Nada tem a ver com o exercício da função diplomática. Então, neste caso, houve o afastamento da imunidade absoluta.
O que se discutia aqui era a cobrança de multa de trânsito, vejam vocês. Porque a Embaixada de Camarões alegava que a multa de trânsito ela seria indevida por imunidade diplomática. Tá? Não sei se vocês estão ouvindo um barulho aqui ao fundo, eu espero que não esteja incomodando vocês, mas está havendo a famosa brincadeira de guerra matutina dos meus dois cachorros, da Border com o Pug, né? Então, isso às vezes faz um barulho, não sei se está vazando aí para vocês. Se estiver vazando, eu peço desculpas. Eles estão aqui no meu pé brincando de briga. Mas vamos lá, vamos continuar. Um outro caso bastante interessante, que diz respeito à questão criminal, é um caso... A Fabíola está dando risada. Mas, Fabíola, está dando para escutar a briguinha deles? Só para eu saber se está vazando o microfone ou não, por favor. Há um outro caso aqui relativo à questão criminal, que é um caso bem baixinho. É um caso que diz respeito à questão da prática de crime mesmo, não de um ilícito de trânsito, como foi o caso do diplomata de Camarões. E é o caso sobre o processamento e julgamento de uma pessoa que integra a missão diplomática, mas que cometeu crime segundo as leis penais do território do Estado acreditado. A Letícia falou que não ouviu, que bom. Qual que é a regra da teoria da imunidade diplomática? Que o Estado de acolhimento não pode prender e nem constranger a pessoa que é suspeita de crime. E que esta pessoa suspeita de crime por integrar a missão diplomática tem que ser processada e julgada no estado de origem dela e não no estado de acolhimento. É aquela regra que eu falei há pouco para vocês, lembram-se? Então, a regra é: o estado de acolhimento informa o chefe da missão diplomática. Mas há determinadas situações em que o próprio estado acreditante fica em uma circunstância muito desagradável, que é o que aconteceu em 24 de fevereiro de 85, quando um diplomata da Zâmbia acabou não sendo detido pela polícia inglesa, mas havia uma forte suspeita da polícia inglesa de que ele levava consigo 2 quilos, isto mesmo, 2 quilos de cocaína. Então, a polícia inglesa cumpriu a orientação da imunidade diplomática, não deteve aquele diplomata, mas o governo britânico acabou sendo informado pela polícia inglesa sobre a situação. E o governo britânico comunicou formalmente o governo da Zâmbia sobre o que aconteceu. É uma situação constrangedora para qualquer governante. Então, o que fez a Zâmbia? A Zâmbia renunciou à imunidade diplomática daquele diplomata e ele foi preso pela Inglaterra. Então, o que pode acontecer, obviamente, nesse tipo de situação, é esse tipo de circunstância, de renúncia à imunidade diplomática. Até mesmo porque isso gera um certo constrangimento, né? É aquela história. Zâmbia, como é que você deixa um diplomata seu aqui que é suspeito de tráfico de droga? Eu não o detive, eu não apreendi a droga, porque eu não posso fazer isso. Mas eu preciso que você me dê uma sinalização do que você pretende. Foi isso que o Reino Unido fez. E a Zâmbia acabou renunciando à imunidade, ele foi preso e foi julgado pelo governo britânico e condenado. Bem, a nossa Constituição Federal tem um artigo que dispõe sobre o processamento e julgamento de chefes de missão diplomática brasileira. Porque quando um chefe de missão diplomática brasileira é suspeito de ter cometido um crime fora do território brasileiro, como vocês já sabem,
em homenagem aos costumes internacionais, ele tem que ser, num primeiro momento, submetido à apreciação do Estado acreditante. Então, o Estado de acolhimento comunica ao Estado acreditante que teria ocorrido a prática daquele crime. E o Estado acreditante, então, deve decidir o que fazer. Normalmente, tratando-se de chefe de missão diplomática, o processamento e o julgamento ocorrerá no Estado acreditante, não cabendo a prisão ou o constrangimento no Estado do acreditado. E o artigo 102, inciso 1º, a linha C da Constituição Federal, estabelece que chefes de missão diplomática brasileira no exterior são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. São julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando não há uma solução intermediária que o Estado brasileiro colocaria a título de imunidade relativa, a definição que prevalece é a definição de nossa Constituição, que trabalha com relação a chefes de missão diplomática com uma regra de imunidade absoluta, aonde o Estado de acolhimento comunica ao Estado acreditante sobre a situação. E é óbvio, o governo brasileiro tem que informar o Estado de acolhimento depois sobre o que decidiu fazer. Quais são as opções do governo brasileiro? A primeira opção é esta. O chefe de missão diplomática é processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, obviamente, terá que ocorrer uma denúncia pelo Ministério Público Federal depois da investigação devida, e o Supremo Tribunal Federal terá a nomeação de um relator para o caso, um dos 11 ministros, e o caso terá a produção de provas no próprio Supremo, porque é uma ação de competência originária do Supremo, né? E o Supremo julgará o caso. Mas o Brasil pode adotar uma solução mitigada de relativização da imunidade, a exemplo do que aconteceu com o caso do diplomata da Zâmbia, dizendo que ele renuncia à imunidade diplomática em virtude das circunstâncias do caso, para que o Estado de acolhimento, ele próprio, proceda às providências cabíveis. Isso também é possível. Também pode-se falar em superação da chamada imunidade de jurisdição quando o membro da missão diplomática abusa do exercício da imunidade. Esse abuso pode-se dizer presente desde a simples carteirada indevida, nefasta, que é praticada quando, por exemplo, o diplomata exige um tratamento diferenciado para entrar em uma peça de teatro, por exemplo, porque ele é diplomata, né? Até situações que nada tem a ver com a diplomacia, mas onde se caracteriza que a pessoa que é da missão diplomática está pura e simplesmente se aproveitando do fato de integrar a missão diplomática para obter algum tipo de proveito, ainda que não seja um proveito considerado crime. Nesses casos de abuso de exercício da imunidade, a autoridade policial também comunicará ao seu respectivo governo. E o Estado de acolhimento informará ao Estado acreditante ou ao organismo internacional, se o diplomata é de um organismo internacional como a ONU, o fato, para que sejam tomadas as providências pelo Estado acreditante. Então, diante disso, nós temos esse quadro das imunidades de jurisdição. Temos algumas situações que foram tratadas pelos tribunais brasileiros e também pela própria doutrina em direito internacional, que devemos falar aqui, quanto à imunidade diplomática para fins de jurisdição. Há algumas situações de respeito à exclusão da imunidade. E aí estou me referindo à exclusão geral,
tanto de jurisdição quanto exclusão em outras situações dessa imunidade. Quais são as 4 situações que eu gostaria de destacar aqui para vocês? A primeira situação, que é uma situação de exclusão de imunidade pela realização de atos e negócios jurídicos. Se houver alguma cláusula expressa no contrato celebrado pelo agente diplomático que lhe diz respeito como conceito pessoal de imunidade, ou em um acordo internacional entre o Estado acreditante e o Estado de acolhimento que prevê a exclusão de determinada imunidade, essa imunidade será excluída. Então, essa imunidade será desconsiderada. Então, vamos supor que em um acordo bilateral se estabelece a exclusão de imunidade de isenção tributária sobre a questão de um imposto de transmissão de bens. Se eu tenho a exclusão firmada no acordo internacional, muito embora a Convenção de Viena trabalhasse com essa isenção ela é desconsiderada e o Estado de acolhimento poderá, então, proceder ao lançamento tributário e cobrar o tributo devido. A segunda hipótese de exclusão de imunidade é da atividade de direito privado do diplomata. Aí eu estou me referindo a atos de negócios jurídicos que o diplomata realiza no Estado acreditado que dizem respeito a seus interesses particulares e não a interesses da missão diplomática. Essas atividades de direito privado estão fora do chamado conceito pessoal de imunidade, porque não são atividades pessoais do diplomata para facilitar ou beneficiar o exercício da função diplomática. Quando são atividades que facilitam ou beneficiam o exercício da função diplomática, estamos dentro do conceito pessoal de imunidade diplomática. Quando não, o que ocorre é a exclusão da imunidade. A terceira hipótese de exclusão, o consentimento expresso do acreditante no início de um processo, que é a situação típica em que o acreditante é comunicado pelo Estado de acolhimento, como conversei há pouco, e ele acaba renunciando à imunidade para que o Estado de acolhimento tome as providências devidas contra aquele membro da missão diplomática. A quarta modalidade, esta totalmente voltada para a questão da jurisdição ainda, é a reconvenção que o agente diplomático toma em uma ação iniciada pelo Estado estrangeiro, sobre tema diretamente relacionado com a ação principal. Aqui a situação vocês já sabem. O Estado estrangeiro tem a autorização do Estado acreditante para processar. E o Estado estrangeiro processa. E o agente diplomático procede à reconvenção. A reconvenção não lhe dá a ele imunidade diplomática nenhuma. A reconvenção, pura e simplesmente, é uma ação de um particular, não de um membro de missão diplomática, que está se defendendo e está acusando o Estado estrangeiro em reconvenção no processo civil. Então, esses são os casos de exclusão de imunidade diplomática. Bom, pelo horário, eu estou vendo aqui que são 11h37, eu vou parar nesta imagem. Então, agora eu vou falar sobre imunidade de jurisdição trabalhista. E na aula que vem, nós vamos entrar em outro tema, né? Mas antes de entrar nesse outro tema, eu vou gastar alguns minutinhos sobre ainda a questão da imunidade de execução, sobre os privilégios, tá? Eu falei para vocês que era muita matéria hoje, mas espero que vocês estejam gostando da aula. Bom, a imunidade de jurisdição trabalhista. Esta é uma polêmica no direito internacional público brasileiro. Por quê? Porque a discussão é a seguinte: a Justiça do Trabalho pode julgar litígios com missão diplomática? Percebam vocês, não são todos os estados da sociedade internacional que têm Justiça do Trabalho, para começar. O Brasil tem a Justiça do Trabalho por razões históricas, que vêm até mesmo
da construção do direito do trabalho como um direito social, à imagem da evolução do direito do trabalho no direito francês. E o Brasil tem uma justiça própria trabalhista. Então, a Justiça do Trabalho pode julgar litígios com missão diplomática. Vejam agora a questão que é discutida quanto à Justiça do Trabalho brasileira discutir contratos individuais de trabalho firmados com missões diplomáticas estrangeiras que estão localizadas aqui no território brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, em 30 de agosto de 2006, no agravo regimental de ação de competência originária 543 de São Paulo, estabeleceu, em voto do relator, o ministro Sepúlveda Pertence, que já não é mais ministro da Corte há muitos anos, que privilégios diplomáticos não poderão ser invocados em um processo trabalhista para se contestar o enriquecimento sem causa do Estado estrangeiro. O caso era pura e simplesmente o seguinte: um brasileiro havia sido contratado pela missão diplomática de um país para trabalhar para essa missão diplomática no corpo de pessoal. Mas esse brasileiro não havia sido pago em todos os seus direitos trabalhistas. Então, ele processou a missão diplomática aqui no Brasil. Há no direito brasileiro o entendimento que a Justiça do Trabalho pode julgar litígios com missão diplomática. Então, a dúvida não é essa. O argumento da missão diplomática é que a missão diplomática ela teria imunidade com relação a essa questão de processo trabalhista no Brasil, porque é um processo. Então, haveria imunidade de jurisdição trabalhista. O Supremo disse que essa questão não é bem assim. Ainda mais porque, no processo trabalhista, o que estaria se invocando eram justamente direitos do empregado brasileiro contratado pela missão diplomática estrangeira no Brasil durante o tempo em que ele prestou esse serviço. E ele estava alegando que o pagamento não havia sido feito, não havia sido honrado pela missão diplomática. Então, não daria para se alegar imunidade de jurisdição trabalhista sob pena de acontecer até mesmo um enriquecimento sem causa em favor da missão diplomática de créditos trabalhistas que aquele empregado brasileiro teria. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal também analisou o caso envolvendo a alegação de imunidade de jurisdição trabalhista pela Organização das Nações Unidas. O caso envolveu, portanto, uma organização internacional que havia contratado o brasileiro para exercer as funções da missão diplomática, fazendo parte do corpo pessoal, né? Prestando então serviços auxiliares, segurança, limpeza, alimentação e assim por diante. Em 15 de maio de 2013, foi julgado o recurso extraordinário 578543 do Mato Grosso. A relatora foi a ministra Ellen Grace. E neste caso, curiosamente, o Supremo acabou tendo uma conclusão diferente do case anterior relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence. Reconheceu-se a imunidade de jurisdição trabalhista em favor da organização internacional. Então, não há no Supremo Tribunal Federal uma linha que se possa dizer consolidada sobre a imunidade de jurisdição trabalhista. Mas o que nós temos é um julgado mais antigo de 2006, que é contrário à imunidade, e um julgado mais recente de 2013, que é a favor da imunidade. Bom, pessoal, essas eram as observações da aula de hoje. Caímos um pouco aqui na frequência, porque já está no horário e tem muita gente que vai trabalhar, eu sei disso. E eu pergunto para vocês,